escolhi, te carreguei nos meus braços, te conduzi quando triste estavas, ó filho, te fiz sorrir. Jamais te deixarei, contigo sempre estarei. Sou o teu pai, o teu rei, estou contigo, sou teu amigo. Sou teu pastor, teu protetor. Nos momentos de mais aflição, quando tu cais, eu quem dou a mão, te ergo, te levanto do chão. Nunca te abandonei, nem te deixei só. Estive do teu lado como estive de Jó. Te digo assim, assim sou eu, sou eu, sou eu, amigo, amigo. Sou teu amigo, amigo, amigo. Eu sou. Nos momentos de mais aflição, quando tu cais, eu quem dou a mão, te ergo, te levanto do chão. Nunca te abandonei, nem te deixei só. Estive do teu lado como estive de Jó. Te digo assim, assim sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, amigo, amigo. Sou teu amigo, eu sou o teu amigo, amigo. Oh, 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 amigo. Eu sou teu amigo. Meu Deus do céu! Aline Santana, senhoras e senhores. Aline Meu Santana. Deus! Rafael, só você, meu querido. Isso, cara! Senhoras e senhores, Aline Santana. Presença ilustre aqui, minha grande amiga. Eu posso de olhar pra longa onde? data. Esqueci de perguntar isso. Você pode olhar pra cá. Tudo bom, querido? Essa ali é Graças a minha. Deus. Dá uma Aquela ali é sua, essa aqui Aquela ali é minha, beleza. A gente tá aqui com a presença da Aline, que aceitou, assim, fazer com a gente esse podcast que a gente tá esperando um tempão, né, Aline? Já pra fazer, né? É, mas aprova o Senhor ser hoje, na noite deste dia. Né? O coração do homem faz planos, mas de verdade a última palavra vem do Senhor. Fizemos plano de ser semana passada, lembra? Exatamente, exatamente. Mas aí você foi conseguiu. presenteado, né, por uma outra pessoa especial, né, pra nós. Pô, nem fala, E né? hoje foi minha vez. Hoje é a sua vez e que seja a isso. primeira de muitas. Amém. Né? Tem muita coisa para contar. É. Aline Santana é cantora, escritora, pregadora, profeta, mãe. Aleluia. Mãe, esposa, Esposa. filha, neta, Caraca. enfim. Sou gente, né? Atuante, firme e constante na obra do Senhor. Amém. Apesar do meu ministério, né? Seguir hoje algo que descaracteriza um pouco de obra de Deus. A gente Sim. vai poder falar um pouco sobre isso, talvez, não sei. Mas é isso. Venho atuando na obra do Senhor, porque reino é isso, né? Ser representante, ser embaixadora, embaixatriz no meu caso, né? Embaixadora, embaixatriz
do reino que é justiça, paz e alegria no Espírito. Então é isso que a gente pretende continuar levando, né? Por essa terra até o Jesus chamar a nossa senha. E bacana que a gente já se conhece há trocentos anos. Eu nem lembro de onde, de quando. Eu não lembro do dia que eu te conheci, Rafael. Não sei se foi logo após ter chegado à maternidade. Ai, meu Deus do não céu. lembro, sinceramente. Eu fico em casa pensando, gente, eu conheço o Rafael de onde? Ai, meu Deus do céu. Eu lembro que você e meu esposo, né, Alessandro, conhecido por muitos como, né? Como Alessandro, Como Chuchu. Ele sempre conheceu você e você sempre meio que se esbarraram tocando. Eu lembro de um dia uma noite, né? Uma vigília muito especial. Nossa, lembra aquela vigília, total, cara? Total. Aquela ali eu lembro que a gente faz. Foi a primeira vez que eu cantei e você tocou. E eu recebi o meu primeiro elogio. Eu lembro qual foi a música. Mentira! Eu lembro. Tu cantou isso aqui. O primeiro elogio que eu recebi do Rafael Pinheiro foi nesse dia. Foi. Um dia que eu errei, ele falou, pô, que legal aquele negócio. Levantar minha... Meu Deus, Rafael, foi essa? Era meu único, eu só cantava esse hino. Minha voz. Poxa, canta aí. Caramba. Oferecendo a ti minha vida. Eita. Em santidade, amor. Pai, só a ti eu ofereço. Só os antigos lembram dessa, né? Só os antigos. Minha vida e meu coração. E me prostro em tua presença. Em adoração, Filho de Deus. Recebe sim, recebe toda a glória. Nossa, a honra e o louvor. Aleluia. Meu Deus, ensino! Acho que depois de Cara, lembro. 37 anos tô cantando. Muito bom. Lembro. E assim, Foi bacana isso. que naquela época, a gente já, né, envolvido com música e tudo mais. Isso. E bacana que a gente sempre se encontra e é sempre música, né? Que bom, né? Família, música, todo mundo respirando da mesma Assim vibe. deve ser, assim deveria Assim ser. deveria Inclusive, ser. a gente falou sobre isso, Pois né? Pois é. O apóstolo Paulo, ele... gente, eu não sou crente demais, não, mas eu tento ser. Para, né? Lili, vamos a gente vamos, tenta, né? vamos, com certeza. Não, de verdade. E uma coisa que eu tenho, assim, uma das coisas que a gente tem tomado como lema, a velhice chega, né? Sim. A responsabilidade da verdade vai recaindo sobre nós. Verdade. E a gente tenta levar muito mais a sério do que antes as coisas que de verdade sempre deveriam ter sido prioridade. Sim. E o apóstolo, ele sempre fala que, o apóstolo Paulo, ele fala que as conversas entre vocês sejam assim, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, que bom que a nossa história conta isso, né? É. Toda vez que a gente se encontra, nem sempre sobre salmos, mas Nem sempre hinos sobre e salmos. cânticos espirituais, ó. Sempre, né, Rafael? Não, Graças e a gente tá Deus. vivendo um momento muito especial na nossa vida, né? Nossos Pois é. filhos, né? Ah, meu Né? Deus. Cantando, pô, Alice cantando, Miguel cantando. É. Caio, Karen, Kalel. A galera, pô... Só falta a Bia tocar saxofone agora. Só falta, já pensou? Aí acabou, né? Porque cantar, a Alessandra não cantou agora, no último culto. Vai tomar banda. E de lá pra cá, o que você acha que tá acontecendo na nossa música? Porque a gente traz esse legado, né? A gente consegue ter hoje essa facilidade de... Não sei se é por conta do que os nossos filhos viram a gente viver, mas eles carregam em si um pouquinho do nosso DNA musical. Sim. De lá pra cá, o que você acha dessa geração de hoje? Por que anda um pouco perdido essa identidade musical nas famílias, assim? Identidade musical nas famílias. Você pode ser mais objetivo? Posso? Só pra eu também não fugir muito Posso sim, identidade musical nas famílias do tipo, tudo que a gente fazia era na igreja. Então a nossa identidade musical, quando eu digo, é relacionado até mais voltado pra nossa parte ministerial também, e com a música que a gente consome. Entendeu? Saber conhecer, saber que os nossos filhos trazem um pouquinho do teu gosto musical. Aí complica, entendeu? né? Porque, essa assim, identidade que eu digo, que eu me refiro. Porque, assim, falando de família, da referência que a gente absorveu e passa, querendo ou não, pros filhos por conta da convivência, e aí eles pegam a referência que receberam de nós e comparam com algumas coisas que são... por muitas vezes enlatadas e consumidas, Sim. né?
nesse nicho todo do meio evangélico, nas igrejas. E aí eles enfrentam, por exemplo, lá em casa é complicado porque aceitarem tudo de boa, falando de filhos, né? É muito complicado, porque não é querendo dizer, não é sendo pedante, tipo assim, só o que prestava era de antigamente, hoje não tem nada que preste. Pô, nada a ver, porque não há nada de novo, nada novo debaixo do céu, tudo, nada se cria, tudo se copia. Então sempre houve aquela geração que falou assim, no meu tempo que era legal, e agora... Não é isso. Mas assim, é complicado porque assim, o nível de... A poesia era mais levada a sério. Eu tô falando assim, a nível de... A nível pop, né? Pop, pop que eu digo a nível de grande demanda. O consumo da grande massa hoje, comparado ao que a grande massa consumia há 2 décadas, 3 para trás, algumas coisas eram mais relevantes do que agora. Por exemplo, poesia era considerada. Sim. Né? A inspiração para a poesia era considerado. Arranjo era considerado. Sim. Né? Não estou nem falando da questão apenas rítmica, característica rítmica, mas assim, arranjo era algo que... E quanto mais, melhor, né? A gente segue um sistema de valoração que quanto maior o número, melhor, mais valioso, mais precioso. E aí quando você hoje cai um arranjo... Quanto menos é mais, né? Menos é mais, e você pega um arranjo que antigamente era difícil, até de bandas de um teatro para um músico do teatro municipal, por exemplo, tocar. E hoje, se você tiver uma música com mais de 3, 4 acordes, é inadmissível, nem entra em alguns ministérios de louvor, é complicado, né? Sim. Porque você tem um critério, você vem de uma escola que você aprende uma diversidade de arranjos, né? E a criatividade rola solta e tudo respeitando o protocolo denominacional, coisa que hoje parece que tá meio estranho, tá tudo muito estranho. Eu não posso dizer que tá legal e nem que não presta, mas que tá bem diferente e está. Mas assim, na sua visão, na formação dessa identidade musical dentro da tua casa, dentro da tua família, você, Alessandro, é privilégio de Alice e de Miguel ter vocês dois como pais. Você acha? Total, né? Eu gostaria Chuchu jazzista de primeira, você cantando pra caramba, com conhecimento. Para. Vocês cantando pra caramba, assim, vocês influenciaram? Vocês acham que vocês influenciaram pro bem? Sempre. Inclusive, eles só cantam porque eles ouvem a gente cantando em casa e Alessandro tocando. Que se não fosse assim, algumas músicas que Miguel canta, por exemplo, Miguel tem 12 anos e ele conhece Fica Conosco, Nosso Amado e Bom Jesus. Qual a criança hoje que conhece um hino desse se você não estiver cantando em casa? Porque nem em alguns cultos se canta mais. Sim. Tipo, ele gosta de É o Único que é digno. É a música que ele canta pra orar. Olha de isso. receber. E ele tem 12 anos. Qual é a criança que escuta? Talvez essa seja a mais famosinha. Mas, por exemplo, mais grato a ti. Algumas ele gosta do cantor cristão também. Caramba. Tem uma que eu amo, mas não vou lembrar agora. Sempre esqueço. É uma linda. Venham à mesa. Essa é a minha preferida. E ele ama essa música. Venham à mesa, convida... Essa tu conhece? Convida ao Senhor. É a única que tu não conhece, né? É a única que eu não conheço. Eu conheço, mas acho que eu nunca toquei, não. Cara, Rafael, legal. Vamos tirar essa um dia. Essa é a coisa mais... Então, tem 12 anos e só sabe porque a gente canta. Então, a influência musical tem que haver, como qualquer outra influência que e não quer dizer que você queira que ele ouça exatamente aquilo que você ouve, né? Não, mas a gente sabe que a gente até porque consegue... há coisas que, tipo assim, na nossa época, que ele ouve hoje, fala, mas isso não tá legal não, né? Sério. O quê? É mesmo? O quê? Você acaba desenvolvendo uma criticidade musical nas crianças, né? Aí, inclusive, ele falou esses dias uma situação que eu me obrigava a achar bacana, achar legal, porque era uma coisa que, tipo assim, a nossa época era legal, mas já deixou de ser. Lá no fundo do meu coração, eu achava que já tinha deixado de ser, sabe, Rafael? Mas você fica assim, não, acho que eu tô ficando meio estranha. Que bobeira. No fundo do não, meu é legal coração, sim, que é isso. Bicho. Aí ele chega e fala assim, mas isso não tá bonito, não. Sério? Eu falei, poxa, realmente Miguel, não tá, cara, não está bonito, não. É isso aí. Não tem que gostar só porque a gente gostava e deixou de... Quando as coisas mudam, né, cara, a gente tem que encarar a mudança. Mas, enfim, é isso. E hoje, falando no altar, né? Escola de adoradores. Sim. Trazendo um pouquinho para esse papo pro lance do Ministério de Louvor.
É uma área bem diferenciada e interessante de se trabalhar. Sim. Porque a gente lida com pessoas de várias classes sociais. A geografia, ela influencia muito no que se ouve, no que se adere de música, tá? A geografia das pessoas, ela influencia totalmente no repertório da igreja local. E aí é complicado por quê? Porque nem tudo que explode na massa, por conta da geografia, é aquilo que condiz com o manual. Sim. E aí eu posso citar alguns exemplos, sem querer ser polêmica, mas existem algumas letras que a massa adere, e aí depois que você já cantou e cantarolou e tal, aí você se percebe cantando uma grande besteira até como eu vou dizer, herética, né? Sim. Por exemplo, quem te viu passar e na prova e não te ajudou, vai ver Quando só. você na bênção, vai se arrepender. Quem te viu passar não te ajudou, Me ajudou aí aquela agora, parte do paga mal com mal, cadê? Rasga, né? É. Enfim, então é bem complicado essa parte da música na igreja, porque assim, eu não consigo fugir desse tema, né? Que tá aqui bem Não, piscando. normal, né? Escola de adoradores. A música, ela é muito complicada. Eu, sinceramente, tenho muita dificuldade de ser muito taxativa em algumas coisas, porque lidar com gente é uma arte para poucos. Não, mas chega um momento na nossa vida, né, que assim, sem demagogia, você sabe que isso é referência para muita gente. Você sabe que é, não, eu posso falar... Não, ouço falar, saber... Não, então, você sabe que você é referência... sabe que você é referência para muita gente. Então chega um momento que você tem que tornar isso público, não tem jeito. Por mais que você esteja formando uma opinião, né? Não tem como correr disso. Eu tenho Não tem como correr. certo... Eu tô meio uma certa resistência com essa coisa de formar opinião, porque hoje em dia existem muitos peritos. Na minha época, para você formar uma opinião, você começava a receber informação de peritos. Sim. Hoje, a gente recebe... Do Google, né, bicho? Do Google, do WhatsApp. E aí é complicadíssimo. Aí quando alguém fala, você é formadora de opinião, eu falo, cara, eu não sei se sou não. Porque é muito complicado. Mas enfim, me faça mais perguntas, porque eu não quero... Claro, não, eu não com quero certeza. fugir, Dentro das perguntas, complicar. que eu acho que vai... Não, mas tá rolando de boa. Conta pra gente aí, como é que a música te escolheu? Como é que foi a tua ideia musical? Poxa, De pequena? Desde pequena. Como é que foi? Teu encontro com a música? Como é que fala isso pra gente? Olha, sabia que na minha família não tem uma coisa assim forte com a música, de assim, música, expressiva, não. Sério? Não tem. Eu ouvi algumas coisas da minha tia, né? Por parte de pai, ela era sanfoneira, apareceu em um programa de televisão. Não vou aqui arriscar dizer um programa famoso, mas era programa famoso da época. Não sei, tipo a nível de chacrinha, não sei. Não ouvi, lógico, né? E, enfim, da parte da minha mãe, a galera também não teve uma expressividade. Contudo, a minha mãe, ela tem uma voz maravilhosíssima. É que pode, né, Lili? Eu lembro que eu comecei cantando música da Xuxa. Olha só, a primeira música que eu cantei na igreja foi a música da Xuxa, você acredita? Mentira. É a música da Xuxa. E a minha mãe ensaiou comigo um hino tão bonitinho que eu não lembro qual foi. Aí quando eu subi na cadeira do pastor, sério, pra você ver como eu era pequena. Saiu Xuxa. Subi, cantei Lariê, alguma coisa assim, da Xuxa. Aí antes de chegar na segunda estrofe, amém, amém, aquela história, né? Mas não me traumatizaram, legal que eu continuei cantando. Caraca. Mas a minha mãe, ela era foi a minha primeira inspiração, que ela cantava muito. Marilene Santiago, voz idêntica. Conhece a Marilene Santiago? Total. Quem é este que tem autoridade? Amo. Nossa. Pra dizer... Aquele R ainda. Rebuscado, né? Aquele, né? Aquela eloquente. E ela sempre cantou assim, eu olhava a minha mãe cantando, cara, que vozeirão. E eu queria cantar como ela. E aí foi assim que eu comecei cantando. Primeiro com a Xuxa, né? Foi a minha primeira referência. Depois eu me converti. E aí comecei a cantar coisas como a própria Marilene Santiago. Curtia muito no início. Olha, minhas primeiras cantoras de referência. Andréa Fonte. Caraca, bicho. Cara, muitos confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos na força de Jesus. Primeira coisa que eu cantei, depois Denise Cerqueira. Faz de mim um vaso. Caramba, você lembra? Claro, pô. Dentro, no movimento, bem no fundo do meu colchão. Né? Tinha negócio, Cristina Mel, né, cara? Quando eu cresci, a primeira música, o primeiro playback que meu pai me deu foi da Cristina Mel. Que isso ali? Eu lembro que eu ouvi na rádio, acho que foi uma rádio aí famosíssima, e aquela música me tocou tanto que eu comecei a chorar. Aí meu pai chegou, era de ter 8 anos. Eu falei, pai, olha que música linda. Aí tocou na rádio, eu cantei junto.
Aí ele, vou comprar pra você. Aí ele foi, saiu e voltou e comprou uma fita cassete pra mim com um playback. E eu lembro que o playback era Meu Lar. Não sei se você conhece essa música da Cristina Mel. Aí, mas sei quem Deus possua acreditar. Já ouviu? Isso não. Deu-me um mundo em um outro lugar. A época que as pessoas pregavam muito mais sobre céu, né? Sobre vinda de Jesus, que você almejava estar com Cristo nos ares. Então, eu, criança, ouvia aquilo musicalizado. Eu falei, meu Deus, o céu é isso. Chorei. Foi meu primeiro playback. Aí depois continuei cantando Cristina Mel até minha voz engrossar um pouco mais. E aí depois passei pra curtir outras cantoras internacionais, como a Whitney. Dava uma espiadinha aqui na Whitney, mesmo sendo pecado, à época era pecado, né? Hoje não é mais. Quando era pecado mesmo, eu já pequei muito, senhor, nessa área, né? O senhor me perdoa a ignorância. Olha, ouvi a Cristina Mel, Whitney Houston, depois Toni Braxton, depois só essa galera, Mariah, Lauryn Hill, só pra pegar uma coisa mais assim. Aí participei de não sei se você lembra do grupo, né? Grupo Glória das meninas lindas. Não posso deixar de falar das meninas. As meninas dos nomes bonitos. É, né? Americanizada. O Alessandro. Né, cara? Alessandro, ele me zoou até hoje. Porque ele disse que teve um dia que ele tava passando assim numa banca de jornal. Aí viu um jornal pendurado assim com a nossa foto. Ele falou, pô, vou olhar. Aí ele falou assim, e no grupo, na igreja, tal, Lina Laxon, como é que é o nome? Lisa Kimball. Lisa Kimball, né? Joy Adolf. Ele falou, meu Deus, essas garotas fizeram isso. Porque na época, na nossa cabeça, isso era tirar mão onda. Sim. Quando a gente andava na rua, o pessoal falava assim, caramba, elas parecem que estão gravando um clipe. Viveram a parada, Vivemos muito assim, sabe? Aí eu curti minha adolescência, Rafael. Eu sei. E com música. E a gente se esbarrava, tava fazendo o quê? Pois é. Cantando, música. Tocando. Enfim, foi isso. Caraca, Aline, pô, eu lembro perfeitamente, assim... Parece que foi ontem, né? Não, parece que foi ontem. E assim, no meio disso tudo, a gente já via que você se destacava. Aí vai uma pergunta, fique à vontade se quer responder ou não. Sim. Como é que você conviveu com essa questão de saber que você tinha algo a mais, assim, você se destacava? Como é que foi isso contigo, adolescente, muito nova já? Como é que você conviveu e adquiriu essa maturidade hoje? Eu desenvolvi até um certo problema chamado baixa estima, seríssima. Por quê? Porque falavam que você era muito Porque, boa? na verdade... Não, porque eu achava que era mentira. Mas por que eu achava que era mentira? Eu tinha certeza que era mentira. Por quê? Porque dentro da minha casa eu sofria... por um parente próximo, que hoje eu já tenho isso resolvido de verdade, mas assim, ficou a memória, eu não tenho os sentimentos de mágoa, mas ficou as lembranças. Ele tinha preconceito racial, ele cometia violência racial, o que a gente chama preconceito e injúria. Nossa. E aí você passar a vida inteira sendo chamada de macaca. Em alto e bom som. Imagina você ensaiando o hino que ia cantar na igreja pequenininha e a pessoa, cala a boca, macaca! Gente, eu tenho que falar isso porque é a verdade, Fica à vontade, né? por favor. E no altar não há o que se esconder. Não, e aí o que ocorre? E isso acontecia. Então, isso foi tomando uma proporção muito grande sem eu saber. E quando alguém chegava pra me elogiar, eu achava, tá me zoando. Por exemplo, Sério, quando eu cantei na Assembleia de Deus em Campo Grande, que foi o lugar... Inclusive, a pessoa que você entrevistou aqui, que é um amigo meu, irmão, vizinho, e seu amigo também, ele é responsável pela minha família, pelo meu casamento. Por quê? Porque eu fui à igreja cantar uma música do grupo dele. Sim. E nesse dia eu me dediquei muito, eu cantei muito bem mesmo. Na minha mente eu tinha cantado bem porque eu ofereci o meu melhor pro Senhor. Sim. Sendo que eu não admitia que ninguém viesse me elogiar. Eu dava o melhor que eu conseguia, mas se alguém muito acima, assim, que eu consigo pra você, se você viesse, ainda bem que você me elogiou de uma forma que não deu a entender que era elogio. Falou assim, pô, que legal aquilo que você fez lá, e acabou. Já naquela época tu já era assim, muito Aline? Braba mesmo, muito brabo, isso era muito forte. E aí o meu esposo, ele chegou pra me elogiar, ele tinha tocado muito, eu não sabia nem que dava pra fazer aqui com o ser humano, dava pra tocar daquele jeito. Eu falei, cara, que legal esse garoto tocando, que é isso? Aí eu cantei, aí depois ele veio falar, poxa, primeiro sentimento que eu tive por ele foi ódio. Mentira, cara. Porque eu falei, é mentira, e ficava com aquilo. Então, assim que eu lidei com elogios, eu achava... Por isso que muitas coisas eu não vivenciei, não soube aproveitar oportunidades, porque eu me colocava abaixo do mais baixo nível possível. Caramba, eu não trabalhei em algum lugar. Eu fui escrava, né? As pessoas usavam e abusavam do meu dom. Muitas pessoas hoje estão em alguns lugares muito legais, que as pessoas entendem como sucesso e bem estabelecidas na carreira musical. E eu fui degrau. Sim.
Porque Sim. a minha baixa estima não me deixava perceber que o que Deus tinha me dado era para eu usufruir com a minha família e não outras pessoas, ainda mais daquela forma leviana, Sim, furtando, roubando. sim. Por exemplo, hoje eu pego encartes, músicas que eu fiz, tem o nome de um monte de gente, menos o meu. Olha isso, cara. E aqui eu não tô vindo pra... Não é pra ser um confessionário. Por que eu tô falando isso? Porque é muito importante você ter direcionamento, ou seja, alguém te dirigir e direção. E foi um momento da minha vida que eu não tive isso. Não Caramba, tive. Aline. E aí, quando eu pego adolescentes hoje, eu até entendo adolescentes e jovens, né? As pessoas que vão assistir esse podcast. Algumas coisas eu até admito que as pessoas façam, que errem. Mas outras coisas, elas se tornam indesculpáveis. Você não pode errar igual. Porque hoje, se tiver alguém como você falando, não faça isso, não vá por esse caminho, porque eu já fiz e deu nisso aqui. A palavra diz que quando você recebe uma informação, a lei chega para você, a lei é a informação, a lei que eu digo é a instrução, a Torá, a instrução chega para você, você se torna indesculpável diante de Deus. Então você já tomou conhecimento daquilo. A época eu não tinha. Então fui furtada, fui roubada. Então até o Senhor trabalhar, né, essa coisa no sentimental, na mente, no emocional, o tempo passa, algumas portas se fecham e as pessoas até dizem, por que você não sei o quê, não explode, bababá, não sei o quê. Na verdade, o Senhor está até te escondendo, porque você não tem condições. Sim. E aí, aqui vai meu recado para você, né? Por favor, que está nos assistindo. Sucesso é aquilo que Deus... o sucesso para cada um tem que ser de acordo com o critério de Deus, porque... O que Deus estabeleceu para você como sucesso não necessariamente é aquilo que você entende como sucesso. Não é o padrão que a sociedade entende por sucesso. Não é o padrão que o meio que você vive entende, determina que é sucesso. Porque não existe nada que possa prender Deus numa caixinha. Sim. Para Deus, às vezes, o sucesso é você ser bem-sucedido, ser aquela pessoa que conseguiu tirar um bom dia, conseguiu impedir que alguém tomasse chumbinho e morresse porque você deu bom dia. Igual esses dias eu fiquei sabendo na escola. Fui pegar meu filho na escola e a moça disse que deixou de se matar, porque eu olhei pra ela e falei, Jesus é bom. Olha isso, Rafael. Meu Deus. Aí você vai dizer pra mim que eu não sou uma pessoa, que eu não sou uma cantora de Bem-sucedida. sucesso. Porque ela veio falar comigo porque ela disse que me viu cantando. Meu Deus. Tá? Aí depois disse, Jesus é bom. Meu Deus do céu. Aí em casa, quando ela ia se matar, olha o que veio à mente dela. Jesus é bom. Se Jesus é bom, eu não vou fazer isso. Meu Deus, Aline. Olha, então assim, sucesso é aquilo que o Senhor estabeleceu pra você. Então faça o que você tem que fazer. Se alguém diz, você deveria estar em tal lugar, você deveria estar fazendo X, Y. Se você faz o que você tem que fazer, do jeito que você consegue fazer, é o importante, é o material que o Senhor precisa para promover o milagre que Ele quer. É um Sucesso, pingo, né? É estar no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar para se estar. O lugar mais alto para se estar. Aline Santana. Fiquei até emocionado. Acho que a gente vai pedir música agora. Você que sabe. Ouvi dizer alguma coisa, Aline. Eu ouvi dizer, não essa sei. Música nunca... Gente, nunca cantei essa música. Vou deixar pra cantar sem ensaio aqui. Eu ouvi dizer alguma coisa. Essa música lembra minha infância, sabe? Minha Sério? avó. Tu tem uma lembrança boa dessa música? Muita coisa. A gente morava em São Gonçalo, que pra mim era dar a volta ao mundo, né? Sim. E falaram que era pra eu falar perto do microfone. Tu tá Fica à longeão? vontade. Não, Você é porque tá longe. eu cheguei o teclado pra cá, mas fica de boa. Acho que dá pra me ouvir. Aí, o que acontece? Aí eu vinha pra Campo Grande, que na minha mente de criança era tipo assim... Era tipo, no Japão, Brasil e né? Japão, né? Sim. E aí chegava aqui, minha avó botava na vitrola, né? Não sei se os jovens sabem que é vitrola. Aí eu botava na vitrola o disco Duelo. E aí, esse era um dos hinos que eu ouvia assim, pequenininho, e falava... Meu Deus, que coisa linda. E tem uma pegadinha, né, nessa letra. Sim. Vamos fazer. Rapidinho, vamos fazer. Esse disco é... Você participou dele, não? Pô, quem dera. Nasci Sério? um pouco depois. Mas eu digo, esse disco é manual de instrução, né? Sim. É só... Eu tava ouvindo esses dias. Cara, é muito sério aquilo ali, né? Aquilo ali é manual de instrução teológico, aquilo ali musical completo. É de cabeceira, né? A gente pode considerar que é o teu disco um dos teus discos de cabeceira? Certamente. Meu Deus do céu. Certamente. Meu Deus Só não do chego, céu. Eu não me considero no nível, mas meu Deus do céu. É muito maravilhoso aquilo. Maravilhosíssimo. Deixa eu abrir a letra aqui. Essa introdução. Ouvi dizer que o fantasma do amor é o motivo, a esperança
pra gente viver. Procurei tanto amor e carinho em prazeres, na vida obter. Então achei, o amor, enganoso amor. Cristo, que amor verdadeiro, se entregou na cruz em meu lugar. Ele me amou até a morte. Que outro amor maior posso cantar? E agora transformou minha vida, deu motivo e alegria sem fim. Por isso sou feliz com meu Cristo, provando tudo que Ele faz por mim. Meu Deus do céu. E faz por mim e por você, pra todo que nele crê. Eita! Que música é essa, Rafael? Você me atrapalha, sabia? Tocando toda que sorte isso, de cara? notas. Tá doido. Gente do cara, céu. isso é muito maravilhoso, né, Não, Lili? que letra. Letra, e assim, musicalmente falando também, a galera trazendo um bolero. A gente tá falando de 40 anos atrás. Um bolero Num contexto, clássico. no 40, quase 50. Acho que tem 50 anos isso. Por aí. 50, quase 40. Um bolero num contexto gospel e tradicional. Exato. E aí, o que é tradição? Pois é. Tradição é Bíblia. E conseguiram alcançar Tradição é tanta Bíblia, gente. O que tem que ser tradição? O que é tradicional? Tradicional é Bíblia. É o mesmo Meu disco Deus. que a gente tá falando de... Legal? Isso aqui, né? O pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Aí será que uma música só tá fora do contexto Não tem como. evangélico pra isso tudo? É absurdo, né? Não tem. Eu Uma fico me riqueza, né, de poesia. E é isso aí que eu fico me perguntando. Tem isso. Em algum lugar tem. E por que a gente se perdeu disso? Por que a gente não encontra, assim, tanto na parte teológica, né, que a gente pode dizer, quanto na parte musical também, pessoas que têm essa inclinação para aquilo que você falou um tempo atrás, da poesia, do poético. Existe, eu acredito que exista pessoas sim, tem algumas pessoas, mas por que a gente tem que cavucar, né? Que cavar? Porque a grande massa, isso para mim é um problema também estrutural, é um problema social, porque assim, o analfabetismo funcional interfere completamente na assimilação. Contudo, a gente não pode tirar, entre aspas, chaves e colchetes, fator Espírito Santo. Sim. Que por mais que você não tenha letramento, o Espírito comunica. Então não é somente uma questão estrutural, é uma questão pessoal de quem está produzindo música. E nesse ponto que eu queria chegar também, desculpa te interromper, porque nesse caso a gente está falando de porquê. Porque esse álbum é comercial, isso comercializou demais. Comercial ali. E atual. E o que houve, entendeu? Até mesmo no consumo do pessoal. O que fez o pessoal evoluir até
na parte do mercado para esse sentido, será que não é tão mais agradável quanto era antes? Não é mais... Então, sei. A palavra diz que nos últimos dias a verdade daria comichão nos ouvidos. Sim. Então, o que dá comichão nos ouvidos, na verdade? Na minha percepção, é tudo aquilo que denuncia mentira. Sim. E existe a força... A palavra diz que esse mundo jaz. O mundo jaz, o mundo está morto. Né? E o salário do pecado é morte. E quem paga esse salário? O próprio Deus por intermédio de Satanás. E ele é o quê? É o pai da mentira. Sim. Então ele vende a mentira. E o que ocorre? Só que a mentira, ele vende uma mentira como sofisma, que é aquela mentira com aparência de verdade. Com aparência de verdade. Então ele Exatamente. vende e ele não mede esforços em investir no marketing dessa mentira. Ele investe pesado. A ponto de você e eu, às vezes, estamos nos perguntando se, pô, caramba, será que isso é ruim mesmo? Exatamente. Negócio com 2, 3 acordes. Negócio com letra errada. Exatamente. Rafael, eu... Pela misericórdia e graça, consegui me graduar, me formar em língua portuguesa. Mas assim, aos trancos e barrancos, mas o Senhor é bom em todo tempo. E aí, pra mim, cantar hoje, né? Pra mim, enquanto pessoa, pensar em cantar, né? Nós deixamos ela pra você. Pra mim, olha, gente, isso é complicado. Porque existem outras alternativas. Mas qual é a proposta? Pega a galera que fala, agora é legal, é descolado falar errado. Falar errado. Coloca tudo na conta da licença poética. E não, tá licença. Mas aí, na hora de você prestar um concurso, não tem licença poética pra você escolher a sua gramática. A gramática acabou, exatamente. É a norma culta. Exatamente. Você tá entendendo? Exatamente. Então, aí você volta, faz o retornelo pro lance da mentira. Sim. Né? É toda uma mentira patrocinada que chega em lugares que a verdade deveria reinar. Sim. Então, qual é o nosso papel nessa história toda? Não pensar em grande massa, pensar em nichos. Então, é isso. É pensar em nichos. Qual é o meu foco deve ser não apenas a grande massa. Porque a grande massa está... Desculpa, está muito mal influenciada porque, assim, ainda mais agora dos últimos 6 anos para cá, Rafael, estabeleceu-se algumas coisas como um único veículo de informação, uma única rádio, como se fosse um único Deus. Tipo assim, sabe aquela história da igreja tradicional católica elevar ao nível de santidade a igreja, como se a igreja, a instituição física, fosse tão santa quanto a palavra e quanto o Senhor? Então, hoje, no meio evangélico, também se estabeleceu essa visão de que existe apenas uma rádio, uma gravadora, um nicho, um segmento, um tipo de letra, um tipo de ritmo, um tipo de roupa, um tipo de forma de falar. E detalhe, existe um grupo único exclusivo de sacerdotes. Eles é que dizem o que presta e o que não presta. Por exemplo, eu e você somos, vamos supor, se eu cantar, se eu falar, se eu me deixar falar em línguas, se eu tiver um trejeito, se eu tiver... ela é a fulaninha, a irmãzinha do Coquinho. Mas aí uma outra pessoa chega fazendo a mesmíssima coisa, poxa, fulana, que benção, tem que ver como... Então tem um lance desse também, entendeu? Não é o que se faz, é quem faz que presta. Então, para você não ficar perdido nessa história toda, sem direção, né? É você buscar a sua verdade em Cristo. E ser fiel até o fim. Não ficar focando naquilo que as pessoas estabelecem como padrão de conquista, de sucesso. Cheguei lá. O lá que eu quero chegar na glória. Entendeu? Daqui até a glória, eu vou vivendo dia após dia, debaixo da graça, da misericórdia, e vivendo o que o Senhor tem pra mim, e ponto. Eu só quero o que é meu, não quero o que é de ninguém. Se alguém viveu mais ou menos, ótimo. Quando esse tipo de assunto rola, principalmente lá em casa, né, que os meus têm pensamentos assim, também que convergem com os nossos, mas em alguma coisa diverge. Eu faço uma analogia, eu gosto muito de futebol. Eu faço uma analogia com a seleção. Com o que eu vi da seleção. Eu vi, por exemplo, eu tive a oportunidade de ver, o que eu me lembro, né? Eu via de 90, o Brasil perdendo, o Canidia acabando com o Brasil. Eu lembro, chorei igual criança. Depois, à noite eu ia cantar na igreja. Eu lembro disso, eu lembro. Já foi com o coração contrito. Fui quebrado. Eu lembro disso. Eu odiei o Canidia, Maradona e Batistuta por longos e longos anos, assim, na minha vida. Fez muitas orações contrárias. Fiz, total.
Aí eu lembro de 94 que o Brasil amassou, o Brasil foi campeão. É aquela geração E de foi daquele jeito, né? Aquela geração de 94, 98 e 2002, cara, foi uma geração hipercampeã. Que ganhou tudo. E a gente teve essa oportunidade de ver. Sim. Aí a gente tem história pra contar. Sim. Nossos filhos não viram. Mas aquele nível não. Só por vídeo. Então, pô, será que a gente é culpado porque a gente tem um parâmetro de qualidade maior, né? Maior, assim na música. Entendeu? Na música, principalmente na música que nos cabe, a música evangélica. Qual o padrão de qualidade que a gente quer? A gente não está querendo dizer que o que está acontecendo hoje não é ruim, seja ruim totalmente. Mas alguma coisa se perdeu, e eu posso dizer que na questão da essência mesmo do tipo que você está falando. Porque a gente pega esses grandes conjuntos, Vencedores por Cristo. A gente pega o Logos, a gente pega o Elo, a gente pega essa galera que fazia o Álamo, que fazia música com o bem de evangelização mesmo. E essa questão de comercialização, para eles não era tão comum como é hoje, via de regra. Eu canto se tiver um negócio e tudo mais. E eu penso também que essa questão do mercado, por a música ter aberto, digamos assim, ou recebido melhor a questão do mercado, ela não se preocupou tanto com essa parte que é essencial, da essência, da construção, do ouvir o espírito, de escrever, de letrar, isso que a gente está falando. Você falou de vários assuntos num só, minha cabeça fica só fazendo assim. Por exemplo, se você tivesse parado naquela hora, quando você falou que... rapaz, você falou e agora? Meu Deus do céu, que eu fiquei pensando assim, pois é, complicado. Enfim, eu ia dizer o seguinte... Você falou... É porque antigamente o intuito era evangelizar e depois entrou o lance comercial, só canto se... Esses dias eu me peguei, eu tava com um grupo de amigas, eu falei assim, rapaz, no caso meninas... Sim. Há uns anos atrás, a intenção, quando você ia para um culto ou cantava numa praça, na minha percepção, tá? Era de verdade evangelizar. Sim. Agora, eu não entendo, eu não acho coerência quando você vai para uma igreja cheia de crente e você convida um artista, artista é quem lida com arte. Lida com arte. Se você chamar um cara para pintar um quadro, ele é artista. Isso. Davi fez isso, né? Okay. Sim, exatamente. Então é isso. Chamou os artistas para cuidar, exatamente. Beleza, para cuidar do belo. E aí o que acontece? Do belo da beleza, né? Do belo pessoa física. Ele é outro lugar. Aí o que ocorre? Beleza. Quando você é convidado para estar num lugar desse, cheio de gente que sabe que você sabe, tu não tá indo para evangelizar, tô falando assim, no sentido literal. Você tá indo para compor aquela festa. Sim. O artista, no caso. O artista. Logo, existem situações que você tá indo, inclusive, porque a festa é porque você vai. Você tá indo agregar a festa. Logo, pensa no casamento. Você paga todo mundo. E esse termo é porque existe muita hipocrisia, muita besteirinha. Aline, entendeu? Fica à vontade, fica à vontade. E assim, à vontade. Não vem com essa história, porque Sim. você paga tudo, todo mundo paga ali. Como é que. Porque não tem que cobrar. Realmente, eu acredito que não tinha que cobrar. Mas por que se cobra? Porque quem tinha que honrar não honra. Sim. Então, na minha visão, tá? Em algumas situações, é claro que a gente não pode generalizar, engessar tudo, mas como você me convida para ir à sua casa, animar a sua festa enquanto artista, e eu que tenho que botar o combustível no meu carro. Sim. Eu tenho que deixar de estar fechando, às vezes, uma outra programação que vai me gerar renda para estar ali. Por quê? Porque Deus te deu de graça. Mas eu não cobro nada de ninguém. Por exemplo, na minha situação. Sim. Eu não cobro para adorar. Eu adoro de graça, quer ver? Sim. Senhor, louvado seja o teu nome. Te custou quanto isso? Dentro da minha casa, no meu banheiro, na minha sala, eu posso adorar tranquilo, sem cobrar nada de ninguém. Agora, quando eu vou ornar a sua festa como artista, entendendo que eu não tô indo para evangelizar ali porque todo mundo já saca do evangelho, cara, qual o problema de você honrar? Sim, a função é de quem recebe. É né? honrar assim, e honrar... E vou te dizer sinceramente, o Rafael, eu falei até com a minha mãe esses dias, falei, mãe, a questão é como você é recebido. Sim. Você pode ser tolerado ou celebrado. Escolha onde você quer estar. Sim. Eu escolho onde sou celebrada. E aí, se você celebrar a minha visita, não que seja uma regra, tá? Eu não cobro comida pra cantar. Mas se você quiser me receber no lugar que você de verdade não tem condições de me honrar como você honraria o governador, como a Sagrada Escritura
Escritura nos ensina. Sim. Amém? Porque se você tem condições de honrar alguém que você considera relevante, e se eu não sou considerado, eu ou alguém, não é considerado relevante o suficiente para você se organizar para me honrar, né? Então, pra que ir? Mas se você chegando lá no lugar, a pessoa faz uma janta, ela tem um esforço pra honrar a tua vida e o que você faz, reconhecer de alguma forma, sem ser com um sorriso amarelo e um tapa nas costas. Enfim, são coisas muito... tudo que é muito subjetivo, tudo que não se pega, que é imaterial, dá pra escorrer pelas mãos e todo mundo meio que foge do assunto. Sim. Sai pela tangente. Mas o fato é esse. Se você paga tudo, paga luz, paga água... Paga o artista que vai ornar a sua festa. Exatamente. Agora, trabalhos evangelísticos, para pessoas que realmente precisam conhecer o evangelho, você não pode se colocar como impedimento, como o apóstolo Paulo disse. Olha, eu até poderia... 1 Coríntios 9, pode ler lá. Ele diz o seguinte, ele não diz que não cobra. Ele fala o seguinte, eu poderia cobrar e cobrar até mais caro do que todos os serviços que vocês usufruem. Eu só não faço isso para não impedir a pregação do evangelho. Sim. Ou seja, se eu não estou indo para evangelizar, na minha mente, tá? Técnica, comercial e artística. Se eu não estou indo para evangelizar, eu estou indo para ornar a sua festa, me paga o meu salário, me paga o que eu pedi. Tá? Agora, se eu estou indo para, de fato, professar, ensinar, iluminar, trazer boas novas de salvação, trazer o conhecimento de pessoas que desconhecem o plano de salvação. Sim. Eu não posso impedir essa obra Sim. colocando a barreira de um valor inalcançável para aquela situação. Sim. Ou seja, cabe o equilíbrio, porque Sim. o evangelho é isso. O evangelho, ele trata dessas miudezas como... puxa pro equilíbrio. É o entendimento de quem chama, de quem se chama. De quem se coloca na posição de mensageiro e de quem se coloca na posição de receber o mensageiro, né? E de quem se coloca na posição de articular esse articular, evento. sim. Ou seja, depende de quem chama a pessoa, de quem você está chamando, do que você está querendo fazer, depende de tanta coisa. Aí você chega e não, vamos lá, é pregação do evangelho? Então vamos lá. Aí chega lá, você encontra todo mundo vivendo uma realidade financeiramente falando diferente daquela que você combinou. Sim. Tipo, tá todo... Ah, beleza, você é assim que bonitinho. Mas o fulano de tal cobrou e foi. Cara, tudo bem. Vou fazer a minha parte, mas não vou, tu não me chama mais. Aquela história. Tu não me chama mais que eu não vou. Sabe, Rafael? É assim, essa é a minha forma de lidar. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Comete pecado. E todos os meus amigos que sabem que eu os chamo, que eu os convido, inclusive você, né? Você pode dizer aqui. Quando eu lido com vocês pra convidar pra fazer trabalho, o que eu combino? O que vai ser, quanto é e pergunto se você Sim, quer. Normal. Isso é uma coisa óbvia, gente. Normal. Em qualquer negociação. E aí você diz, topo. Então, tranquilo. Não topo. Não topo. Amém. Vou procurar uma outra pessoa que E tope. a gente não vai deixar de ser amigo por causa disso. É só isso. É. Mas é um absurdo falar dessas coisas porque, sabe, uma eloquência. A hipocrisia acabou me afastando de algumas situações. Por exemplo, você não vai me ver na grande mídia ou na pequena mídia, em qualquer lugar, direto aparecendo em vídeos cantando na igreja. Pode procurar. O último vídeo que eu tenho cantando, talvez foi agora, o mais recente, foi lá em... inclusive foi uma Juari? Foi em Juari, que foi uma surpresa, inclusive, aquele mover. Eu não esperava chorar foi enquanto estava cantando. Eu acho que eu nunca te vi chorando. De verdade. Rapaz, eu acho que nem eu nunca chorei assim. Tal qual, vou usar agora a palavra, tal qual eu vi naquele dia. Eu não consegui cantar. Não, mas foi um mover maravilhoso. Sim, foi maravilhoso. Uma presença. O que aconteceu foi Eu surreal. não esperava daquela forma. Foi. De verdade. Foi. Você tem um coração de pedra também, sentiu? Eu sou meio... Tô brincando. Mas gente, a gente é brincadeira, a gente é irmão. Mas muito bom. Aline, vamos falar do Dica Musical, do teu canal maravilhoso, você tá que tá vendo bombando. Como é que eu não tenho interesse em que eu acho maravilhoso. Não, mas a gente tem que falar, pô. Vamos usar esse espaço pra falar. Porque assim, a gente sabe que, por mais que você não queira ouvir, que você, vou falar mais uma vez, que você é uma referência, tá fazendo um trabalho lindo, que é o Dica Musical, que eu particularmente, eu, Rafael, particularmente, vou lá acessar várias... Tu vai mesmo? Vou de verdade. Vou de verdade. Eu acho legal quando você faz, você usa... Teve um que tu usou o Miguel, também foi maneiro. Já usando os modos? Usando os modos com o Miguel e tal. Faz com a Alice. Com a Alice. Muito bacana. Mas fala pra gente o que é o Dica Musical, qual é a proposta? Fala aí. Dica Musical é o meu canal. Eu falo pra você, eu falo pra eles. Tanto faz, né? Dica Musical é o meu canal. Vamos ver, né?
Dica Musical é o meu canal no YouTube, onde eu compartilho dicas ou técnicas vocais pra você que quer cantar melhor, né? Eu sou péssima pra fazer meu próprio merchan. Mas é isso que eu faço lá. E de onde eu tiro todas essas dicas? Como é que eu sei disso? A vida. Sério, Aline? A vida. É claro que a gente estuda aqui, se especializa lá, mas não a escola melhor do que a vida. E na vida eu aprendi, né? Aprendi muitas coisas e eu tô compartilhando só macete top que resolve. Top mesmo. É isso que é o diferencial do meu canal. O pessoal fala, cara, quando... Direto ao ponto, né? Direto ao ponto, e quando você abre a tela pra poder assistir um vídeo, a galera fala que se sente numa sala de aula. Porque eu tô ali passando o pulo do gato de verdade. Mas aí também tu usa o teu lado pedagógico, né? Com certeza. Que é natural, sabia? É mesmo, Aline? Assim, eu tenho um negócio de ser professora mesmo. Total, né? Eu fiz formação de professores desde muito novinha. Sim. E formei professora agora a nível superior, mas... essa coisa da didática, na minha cabeça funciona assim. Como eu faria o meu filho de 2 anos entender isso? Isso. Como eu faria a minha avó de quase 90 anos entender isso? Se você consegue explicar esses 2 polos, você consegue fazer com as pessoas entenderem. E se você consegue aplicar a uma realidade, né, das pessoas, aquilo que você está ensinando, aí que o negócio flui. E esse tem sido o diferencial do meu canal. Então, se você que compõe o Ministério de Música, de Louvor da sua igreja, você que canta, que gostaria de começar a cantar, ou que quer aperfeiçoar o dom que há em si, eis que te digo. Dica Musical, Aline Santana. Tá? Meu canal, eu gosto muito dele, gente, de verdade. Às vezes, eu quero lembrar de um negócio, eu vou lá aprender de novo. Sabia? Sei o quê? Reaprender. Eu reaprendo com as minhas próprias dicas. Muito bom. Eu reaprendo com as minhas próprias dicas. Gente, não é falsa modéstia, não, é sério. Eu tava catando um negócio lá de teoria musical que eu tinha ensinado e eu esqueci. Aí eu fui lá, modos gregos, fui lá. Falei, um lance de dia da semana, né? Um macete que meu esposo, claro, que me passou, né? Maravilhoso. Pra você determinar a diferença de um modo grego pro outro. A gente tem que trazer o Alessandro aqui, né? Traga, eu quero Acho ficar que vai aqui. dar muito assunto. Não aqui em qualquer lugar, porque eu adoro as nossas conversas. Eu acho que aquilo ali daria um dinheiro, sabia? As nossas conversas. Sem citar nomes, a gente podia montar um quadro de crônica, sabia? Contar fatos e casos com nomes fictícios, sabe? Sabe aquela história dos documentários? Nome e simulação. Como é que é um negócio desse? Tipo um negócio desse, nome fictício. Daria certo. Mas aí é isso, tá? Vá lá no Dica Musical. Aproveita que você tá aí agora assistindo o podcast. Assim que terminar, coloca pra despertar o teu telefone. Tem pesquisar Dica Musical no YouTube. Aí o alarme vai te lembrar que você não pode esquecer dessa dica. Dica Musical. Deixa eu aproveitar você e fazer uma pergunta sobre uma máxima que rola muito em todos os sentidos, mas vou fazer especificamente para você porque a tua área é o canto. Rola uma máxima do dom e do preparo. Versus técnica. O dom versus técnica, o dom versus talento. Que tem aquele camarada que, porque ele tem o dom, ele é todo resolvido e ele não se dá a oportunidade de aprender a técnica, porque ele acha que o dom sobressai em tudo. E tem aquele que é extremamente técnico também, mas é só técnica também. Ele não valoriza a parte espiritual. Vamos primeiro por esse cara aí. Esse cara que tem o dom, mas não quer aprender mais nada. Como é que a gente lida com um camarada desse? Servo inútil, Lucas 17. Por quê? Quando você faz só o que você tem que fazer, você está sendo inútil. Porque é o extra que te promove. É o extra que te promove. Porque você pode fazer mais. Entendeu? Naquela parábola dos talentos, o que foi amaldiçoado, ele não foi amaldiçoado porque ele não fez... o que tinha que fazer. Pelo contrário, ele fez o que tinha que fazer. O que ele sabia era o quê? Como eu não sei administrar isso aqui, agregar, eu vou esconder... Ele foi amaldiçoado pelo seguinte, porque ele não fez o extra. Sim. Como os outros, ele não conseguiu multiplicar. Então, como é que você tem que história é essa? Você tem um conhecimento, pode aperfeiçoar, pode multiplicar, mas decide ficar no seu lugar de comodidade, porque já tem o dom. Aí o tempo, que é o cutelo... Exatamente. De toda boa ou uma obra vai te mostrar, num determinado momento, o quão ultrapassado você escolheu ser. E aí vem o peso da responsabilidade. Porque assim, você pode até se arrepender, mas a consequência de você não conseguir recuperar o tempo, porque o Pai da eternidade não volta atrás, é muito doída. Então tem que aproveitar. E aí vem um cara que só tem a técnica, que ele é super técnico. E não liga pro espiritual. A lei é espiritual, né? Só os espirituais conseguem discernir para administrar. A gente está lidando aqui com coisas que são imateriais. Exatamente. Mas que precisam dessa parte
que tá fora dessa nossa caixa de sapato aqui, que é o corpo, né? Que é o lance material. Então você precisa buscar o equilíbrio. Aquilo que eu falo, é só pegar pelo equilíbrio. Não é ser neutro, não. É ser dosado, é ser equilibrado. Você é técnico, mas procura colocar um pouco de humanidade, um pouco de... dependendo do que for, ou humanidade ou espiritualidade. Porque dependendo do que se faça, não dá para ser só técnico. Não dá, porque nada está esgotado. O tempo passa e sempre revela que dá para você descobrir coisas diferentes, dá para você potencializar sempre muito mais. Então não adianta você ser super, super fiel à sua técnica, ali, engessar um conhecimento, achando que só se faz desse jeito, não, e não ser maleável, né? Eu acho que a gente tem que ter esse jogo de cintura para poder lidar com as coisas da música. Porque música é o quê, cara? Música dá para pegar música? Não, música você sente. Você pode ter a técnica que for, mas se você não sentir, você não é um bom executante. É a tal história do copo meio cheio e meio vazio, né? Depende da perspectiva, né? Então, de acordo com a sua perspectiva, busca o equilíbrio, né? Eu acho que isso é importante falar. Aline, infelizmente, o pessoal da produção tá falando que o nosso tempo tá acabando. Infelizmente mesmo. Esse pessoal é fogo. Sabe que mulher fala pra caramba. Eles, nada. É hora que eu brigo com eles, mas eu... Você sabe que mulher fala pra caramba. É muito bom estar com você. Gostou, de verdade, Rafael? demais. É muito bom compartilhar essas coisas, momentos, e agora o momento que a gente está vivendo é maravilhoso. Obrigado, de verdade. Eu que agradeço muito. Volta mais vezes, tá? Mas antes de você ir embora, antes de você se despedir, deixa os seus canais aí para todo mundo, como é que a gente te acha. Isso é extremamente importante. Fala os teus arrobas aí. Eu não vi com cabeça para isso, porque eu gosto tanto das nossas conversas, sério. Mas enfim, vou falar, claro, óbvio, por favor, né? Faça isso. Aproveitar as oportunidades. Temos aqui o Dica Musical no YouTube, já falei, né? Tem o meu canal no Instagram também, que é Aline SS Santana. Existe um perfil que outrora, né? Foi me dado e foi me retirado. Então, assim, o meu perfil atual, Aline SS Santana. Ou seja, são 3 S nessa história. Então, é Aline SS e o outro S para compor a palavra Santana. Esse é o meu perfil no Instagram. E tem um TikTok também. Por favor, que eu tô voltando com tudo, que é Aline Santana Canto. Tem lá algumas dicas bem legais, tudo trabalhando voz. Eu tô querendo montar um canal só de... Já até tem esse canal, talvez reative, pra poder botar minhas performances assim, cantando. Pô, legal, não hein, só de Aline? dicas. E eu, né, conto com o Espírito Santo comovendo seu coração, convertendo seu coração ao meu favor, pra me ajudar. E é isso. E gostaria muito de colher aí intercessores desse nosso podcast. Amém. Quem puder, de verdade, quem sentir no coração, né? Gostou da minha blackface, sentiu uma comunicação. Cara, eu vou orar por essa menina. Ora por mim, porque é de Deus, tá? Com certeza. Gosto muito de colecionar amigos intercessores. Então é isso. Gente, prazerzão estar com a Aline aqui com a gente. A Aline Santana, que abrilhantou total. E vamos terminar com música, né? Qual delas? Você acha? Vamos fazer aquela que te marcou também, marcou um pouco da tua vida. Meu Deus, hein? Esse é o Deus a quem nós servimos. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Recebe essa palavra pro teu coração, tá? Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei, cante isso, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Então clame, peça, vem em meu favor, Senhor, venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim, não. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Tu és o Deus do impossível, aleluia. O Deus do impossível que me faz prevalecer. O Deus
Deus impossível. Oh, aleluia. O Deus impossível. Oh, o Deus impossível. Esse é o teu nome, Senhor. Vivemos nisso. Tu és o Deus impossível. Glória a Deus! Aline Santana! Eita, meu Deus, Aline, obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Tem que vir mais vezes. Pelo amor de Deus. Gente, fique com Deus. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.